Olá, amigos e amigas. Muito bom dia para você que está sintonizado no rádio neste final de semana, o último final de semana do mês de setembro. Eu sou Cleide Barbosa e estou hoje na apresentação do programa Vozes da Esperança, justamente porque este programa é especial. É o programa de aniversário de um ano. E você deve estar se perguntando: cadê o Padre Wagner? Pois é. O padre estará conosco aqui hoje, claro, mas de uma maneira diferente. Hoje, ele é a própria voz da esperança. Como muitas crianças nascidas na década de 70, sob o entusiasmo do Brasil, tricampeão da Copa do Mundo, ele também quis ser jogador de futebol. Com o tempo, o futebol virou hobby e o time de coração, o Corinthians, como tantas crianças criadas na Zona Leste, no bairro de Sapopemba. Mas o chamado que falou fundo ao seu coração foi o serviço a Deus e a seu reino na pessoa dos irmãos. O amor por Nossa Senhora, a Mãe de Deus, o acompanhou no nome de batismo. Pois é, ele é Aparecido, Wagner Aparecido. Também na data de sua ordenação sacerdotal, que aconteceu justamente na festa da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro de 2006. E também na escolha de seu lema: faça-se em mim segundo a sua vontade. E essa é só uma introdução de um panorama, né, da vida do padre Wagner Scarpone, comunicador da Rádio 9 de Julho, pároco da paróquia São José Operário, na Vila Nova Galvão, e amigo querido e fraterno de todos aqui da Rádio 9 de Julho. Hoje sou eu que digo aqui. Bem-vindo, Padre Wagner, nossa voz da esperança nesse programa de um ano. Olá, querido ouvinte da nossa amada Rádio 9 de Julho. Pois é, hoje eu estou aqui na posição invertida, né? Em vez de entrevistar, ser o entrevistado, e é uma alegria poder estar junto aí com a Cleide, nesta edição especial de um ano de Vozes da Esperança na Rádio 9 de Julho. Pois é, padre, nesse um ano foram muitos os entrevistados que passaram aqui por esses microfones, muitas histórias de vida, muitas partilhas que certamente ajudaram a edificar também na vida pessoal do senhor esse ano santo da esperança. Mas isso a gente vai conversar depois, né? Depois. Vamos começar, né? Lá na infância do padre Wagner Scarpone, né? Padre, o senhor nasceu na zona leste da cidade, né, provavelmente numa família católica que deu os primeiros passos, ensinou o senhor nos primeiros passos na fé, mas conta para a gente, não é? O senhor tem irmãos, como era constituída a sua família? Bom, por parte de mãe, minha mãe é mineira, nasceu em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Depois ela foi para o Paraná, com o meu avô andava muito, andarilho. E na finzinho da década de 60, começo da década de 70, do século passado, pois é, ela chegou em São Paulo, né? E conheceu o meu pai no serviço, eles trabalhavam na Alpargatas, fazendo tênis São lá. tênis. Tinha uma fábrica grande da Alpargatas na década de 70, 80, era uma das grandes produtoras de tênis, né, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Eles se conheceram lá por parte de pai. Eu sou neto de italianos, né, minha avó e meu avô, eles vieram na Primeira Guerra Mundial para cá, para o Brasil, se estabeleceram em Serra Negra. Meu pai nasceu ali na linda cidade de Serra Negra, ali na serra que vai para Minas, né, Águas de Lindóia, Serra Negra, e os dois se conheceram, isso em 1971, namoraram, casaram em 73 e eu nasci em 74, né? Eu nasci na maternidade do Belém, hoje é um hospital particular, mas na época era uma maternidade que tinha na cidade de São Paulo, ali pertinho na Álvaro Ramos, ali no metrô Belém, né? E cresci ali no bairro do Sapopemba, mais precisamente no Jardim Grimaldi. Minha paróquia, onde minha mãe casou, onde eu fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão e celebrei a primeira missa,
a paróquia, o santuário, né, Nossa Senhora de Fátima e São Roque, ali na Avenida Sapopemba. Ali eu cresci na fé, e como você disse, tenho mais 2 irmãos, né? Eu sou o mais velho, então o meu irmão, o Anderson, é o do meio, e tem o Alexandre, que é o mais novo. E a gente cresceu nesse lar católico. Meu pai muito católico, minha mãe muito católica, meu pai de uma fé muito grande, assim, na Eucaristia. Foi ele que me ensinou a adorar Jesus no sacrário, né? Que eu lembro um dia que a gente estava, acho que eu tinha uns 6 para 7 anos, e eu via ele sempre, ia na paróquia, e ia lá para mim, eu pensava assim, o que tem naquela caixinha que meu pai vai lá e dobra o joelho? Aí um dia eu tive a coragem, perguntei para ele, né? Pai, o que tem nessa caixinha aí de tão especial que o senhor sempre está passando aqui e rezando? Aí ele me levou, falou, tá vendo essa luz? Essa luz simboliza Deus, e Deus está aqui dentro, e tudo que um dia você precisar, e mesmo que você não tenha nada, não tenha respostas às coisas da vida que você vai enfrentar um dia, você vem aqui, que aqui está Deus, e você pode colocar tudo ali, e desde daquele dia eu aprendi que ali está Deus, né? E foi essa catequese do meu pai. E minha mãe, eu aprendi esse amor por Nossa Senhora, né? Que a minha mãe é muito mariana, reza terço todo dia, eu não sei quantos terços ela reza por dia, mas ela reza. E aí eu aprendi. Crescemos nesse lar, fui coroinha, eu até brinquei outro dia que eu comecei a catequese com 5 anos. Estava fazendo inscrição, falei, inscrição para catequese, não foi minha mãe nem meu pai, fui eu que fui. Olha. Aí minha mãe perdeu eu da igreja, né? E aí, cadê? Quando viram, eu estava com a coordenadora de catequese. Minha mãe falou, não tem idade. Eu falei, não, mas pode ir, a gente acolhe ele. Eu brinco, eu fiz pós-graduação em catequese, né? Mestrado em catequese, porque foi com 9 anos eu fiz primeira comunhão, com 5 eu entrei. Depois, com 7 também foi a mesma coisa. Tá aberta as inscrições para coroinha. Aí fui eu lá e fiz. Aí eu comecei coroinha precoce também, pequenininho lá no altar. E foi assim que eu fui solidificando a minha fé nessa vida de família, uma família muito simples. Por exemplo, foi ter rua asfaltada na minha casa quando eu tinha 9 para 10 anos, que foi asfaltar a rua, eram umas chácaras que fizeram loteamentos. Aí meu pai primeiro alugou a casinha que tinha lá, e depois aí com o tempo ele juntou um dinheirinho e comprou a casa, né, que a gente tem até hoje lá. E assim a gente cresceu nesse lar, de missa todo domingo, e de vivência de família, porque sempre um domingo nos parentes da minha mãe, outro domingo nos parentes do meu pai, e a gente aprendeu esse valor da família e da igreja. É interessante, padre, a gente perceber aqui que antes do senhor fazer a leitura do mundo, né, aprender o ABC, o Beabá, o padre, o Wagner, né, a criança já quis aprender as coisas da fé, já quis se aprofundar mais nas coisas da fé, isso bem antes, né, de ir para a escola, né, de fato, assim. E como que era o padre Wagner na escola, né? Gostava de estudar, padre? Como é que era? Eu sempre gostei de estudar. Estudar, eu sempre gostei, até hoje eu estudo, sempre gostei de ler. Quando eu entrei no pré, eu já entrei sabendo ler, porque minha mãe me ensinou a ler. Uhum. Em casa, ela sempre pegava alguma coisinha ali e me mostrava as letras. Claro que eu não sabia ler, né? Mas meio alfabetizado, escrever, sim. E eu sempre gostei de estudar. Estudar, para mim, era uma coisa, até hoje, para mim, é uma coisa muito boa. Eu gosto de aprender, eu não gosto de ficar parado assim, estacionado no tempo, né? E o estudo é esse negócio que faz a gente crescer, aprender, né? Então, eu sempre fui. Na escola, eu sei, acho que eu fui acho não, tenho certeza, eu fui um garoto normal, como todos os outros garotos. Estudava, fazia bagunça. Eu gostava, eu tirava nota boa, mas eu era do fundão, eu não era da frente.
Eu sentava sempre da turma do fundão. Mas a turma do fundão, eu estudei, eu tive uma graça que eu estudei com uma turma do pré, na época era pré, hoje essa pessoa fala, o que é pré, né? Hoje é fundamental, padre. Mas então, do pré até a 8ª série, que hoje é a 9ª, né? Então, até a 8ª série, que hoje é o 9º ano, eu estudei com a mesma turma. A gente foi junto, a mesma turma. Isso era muito bom. Então, assim, amizade, não é, acabou que assim, quando você está na 7ª série, na 8ª série, você já é um adolescente, né? E alguns desses meus amigos, a gente foi junto para o ensino médio. Sim. Então, eu estudei no Mário Marques, ali no ensino médio, foi no Mário Marques, ali na Santa Clara, ali na Zona Leste. E eu fui com uma turma lá. Então, assim, criaram-se laços de amizade. E eu fui um menino normal, bagunceirinho, mas que estudava. Não era, assim, rebelde, sempre respeitei os professores, porque também, diferente de hoje, a minha mãe, a gente saía de casa com a seguinte regra, que o professor não me chame, porque se chamar, nós conversa em casa. Então, hoje as mães saem de casa para bater nos professores. A gente não, a gente sabia que se o professor chamava, o couro ia comer em casa. Então, a gente ficava bem comportadinho na escola, aprender, brincava bastante, né? E assim, como você falou, eu queria ser jogador de futebol, né? Então, sempre ali tinha a turminha de jogar bola, na escola jogar bola, e assim foi crescendo também. Chegava da escola e ia jogar bola, e depois entrava dentro de casa, fazia as lições de casa, ia para a escola no outro dia, voltava e jogar bola. Minha vida era jogar bola e estudar, e no final de semana, igreja. A igreja. Uhum. O padre, um amadurecimento normal, né? A fase da infância para a adolescência, né? Discernir ali, né? A profissão, o que eu quero fazer. O senhor pensou, assim, em algum momento, em ter uma profissão, né? Eu acho que o jogador de futebol é o sonho, né? É o sonho do menino ali no coração. E uma profissão que ainda não tivesse ligado à igreja, existiu esse momento? Sim, meu intuito, minha vontade era fazer engenharia química. Nossa! Tanto é que na época, agora voltou, parece que voltou, né? Não sei como é que é. Mas o meu ensino médio, então a gente fazia o primeiro ano normal, quando terminava o primeiro ano, você fazia a opção entre exatas, humanas e biológicas. Então eu fiz exatas justamente por essa questão da matemática e justamente também por questão da química, que tinha aqueles cálculos químicos e tudo mais, porque eu gosto de química, gosto dessas coisas de ciência, e aí eu fui para essa área aí, eu pensava, né, quando eu pensava assim, vou fazer a faculdade de engenharia química. Era isso que eu almejava, assim, desse lado humano, aspecto humano da vida, né? Certo, padre. E ainda nessa adolescência, tempo de muitas amizades, de muitos contatos. Padre Wagner, o Wagner adolescente namorou? O Wagner namorou 4 vezes. 4 vezes? Eu tive 4 namoradas, né? A última, a gente chegou até noivar, foi perto, assim, da decisão que eu tomei para ser padre, então eu namorei, sim, né? Namoro dentro da igreja, tudo de grupo de jovens, né? Aquelas namoro que nascia até hoje, eu tenho muitos amigos aí que são casados e o namoro, o casamento, tudo constituído casais que se conheceram na igreja. Uhum. Naquela época. Naquela época. E como é que o chamado, né, a vocação sacerdotal, em que momento que falou mais alto, né? Quer dizer, o padre poderia ter se encaminhado, né, para uma vocação familiar, ter constituído família, ter filhos, mas uma voz falou mais alto aí. Como é que foi isso, padre? É assim, voltando, né, falei que queria ser jogador, falei que estudava tudo para esta questão da engenharia química, porém,
ser padre era uma coisa que veio, acho que no pacote. Em que sentido? Quando estava na rua ou em qualquer lugar, com 5, 6 anos, 7 anos, o que você vai ser quando crescer? Eu não falava jogador de futebol, nem engenheiro químico. Eu falava padre. Mesmo assim, pequeno, sem saber ter a consciência do que é ser padre, eu aí falava. Então, a vocação está aí, desde pequeno. Depois, como a gente vai crescendo, amadurecendo, criando laços de amizade, e como eu falo para os jovenzinhos que vêm perguntar ser padre, falam, mas padre, eu gosto, parece que eu gosto de fulano, parece que eu gosto de ciclano, isso aí, mesmo como padre, Deus não vai matar, é na natureza humana, né? Só que você vai fazer um discernimento entre o que você está sentindo e o que você, a vocação, o chamado, que é uma coisa assim, eu sempre costumo falar que às vezes a gente vê muitos filmes que são romantizados, o chamado, né? As pessoas acham que todo padre teve um momento que um anjo desceu do céu, sim, né? Tocaram as trombetas e você é o escolhido, seja padre. Não, é a vida e os sinais da vida que vão mostrando. Então, assim, eu vivi muito tempo dentro da igreja, mas dos meus 15 aos 18 anos, queria se esconder de mim e ia para a igreja, porque eu fui um tempo da minha vida que eu não ia à missa, deixei a convivência da igreja e fiquei muito assim, na rua, né? Sim. Ia muito para contramão, para overnight, para quem é o pessoal mais velho que está escutando. Nossa, o padre, será que um dia eu dancei com o padre lá na Toco? Dancei com o padre na contramão. A contramão tinha umas competições de dança de rua, não passinho, desses caras aqui, de passinho. E a minha rua, a gente ensaiava passinho, ia dançar passinho na contramão, tinha os concursos, a gente participava dos concursos, então passei esse tempo, não era balada hoje que vara à noite, né, nossas baladas, e minha mãe também não deixava, era sempre a matinê que a turma da rua ia, né, que sempre era, hoje eu não sei se tem matinê, se não tem, mas na minha época era das 4 às 7, 8 da noite, era matinê, era esse horário que a gente ia dançar, e depois tinha os bailinhos de garagem nas ruas, né, então a minha turma de rua lá, a gente sempre pegava a garagem de alguém e quando não estava nesses concursos, assim, também não tinha dinheiro para ir todo final de semana dançar. A gente fazia nossos bailinhos lá, colocava a luz no teto e sempre tinha um que achava que era DJ e ficava no disco e assim foi. Afastado da igreja não no sentido de estar com uma vida promíscua e tudo mais, sim, mas de não estar indo na igreja para... Acho que é próprio do adolescente, né? Tipo o filho pródigo, descobrir a liberdade, a autonomia, que faz parte, né? A crise de identidade que o adolescente carrega leva ele a se rebelar mesmo, a ser rebelde, a romper com as estruturas. Até que veio a morte do meu pai, que eu vejo que foi um ponto de conversão na minha vida. Se a gente não vem pelo amor, vem pela dor. E quando eu me voltei para a igreja, nesse processo de retorno, de conversão, aquilo que eu sentia de ser padre começou a desabrochar de novo. Mas, junto disso, você tem 18, 19, 20 anos, a parte humana, afetiva, ela também falou, e aí ficou esse conflito. Aí eu namorava, ficava pensando, até que chegou um dia que... eu fiz um retiro, estava num retiro da comunidade, né? E nesse retiro, assim, o que me tocou muito o coração é meditando aquela passagem, a messe é grande, os operários são poucos, né? Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Eu, então, falei, não quer saber de uma coisa? Eu dei experiência, eu já fiz 4 experiências, né, de namorar. Eu acho que eu vou dar uma chance para Deus, né? Eu dei 4 chances para porque que eu não para essa experiência de uma vocação também, porque
o namoro que eu pensava não era um namoro igual hoje, dessa sociedade do descarte, que fica aqui, fica colar, não. Eu sempre namorei na perspectiva do matrimônio. Sim. Do sacramento. Não, mesmo distante, eu nunca fui de ficar. Eu sempre, quando namorei, eu ia na família, pedia para o pai, era uma coisa assim séria, não era Sim. coisa de bobeira, né? Aí, então, eu dei essa chance para Deus e estou aqui. Padre, o senhor citou aí o falecimento do seu pai, não é? Com quantos anos o senhor tinha quando ele faleceu? 18. Com 18 anos. 18. Então, você veja que dos 18 aos 22 foi esse período que eu maturei, e dos 18 aos 22 foi o período que eu namorei com a Silvana, que foi a minha última namorada, e aí dos 18 aos 22 foi quando eu maturei aí a minha decisão de deixar a família para entrar, para ser um sacerdote. E quando é que o senhor decide ir, né, ouvir esse chamado? Como é que foi para a sua família também, né? Acho que para sua mãe deve ter sido uma alegria. Ou ela queria o Wagner mais próximo? Não, veja só, foi muito, muito assim, por eu ser o mais velho, e meu irmão tinha, um irmão tinha 15 e o outro tinha 13. Eles trabalhavam naquela época? Sim. Meu irmão era pacoteiro no mercado e meu outro irmão era repositor no mercado, que a minha mãe trabalhava. Sim. Então, trabalhava eles e trabalhava eu. Eu era auxiliar contábil, eu tinha entrado numa empresa, comecei como office boy e até o dia que eu saí, eu era auxiliar contábil de uma concessionária de carros, a Vipa, ali na Vila Prudente, que era da Volks, né? E aí, assim, como é que eu vou dizer? A palavra que me falta aqui. Eu fiz essa experiência de voltar para Deus, né? E assim, quando eu comuniquei minha mãe, foi um misto, né? Ela, no primeiro momento, ficou contente, mas quando comunicou para os familiares, então era tipo, eu era o arrimo da família. Exato. Entendeu? Então, o que vinham falar para mim? Espera, dá um tempo a mais para você tomar. Ninguém foi contra eu tomar essa decisão, mas acharam que não era o momento. Né? Aí foi uma outra crise para mim também. Ou não é o momento? Sim, né? Porque com o falecimento do seu pai, era muito importante, né, esse apoio financeiro que o senhor dava em casa também. Né? Sim, sim, não só questão financeira, a parte financeira era importante, mas na educação, porque eu acabei que, para a figura dos meus dois irmãos, eu acabei virando uma figura paterna dentro de casa. Sem dúvida. Porque muitas coisas minha mãe começou a decidir comigo, começou a tomar decisões comigo, começou a gente a fazer as coisas junto. E quando tinha que chegar na chincha com alguém que perdeu dos dois, quem tinha que ter a voz masculina para corrigir, para falar, era eu. Então, a minha mãe tinha um apoio não só financeiro, era um arrimo também emocional, psicológico e tudo mais. Então, assim, quando eu comuniquei, veio muitos tios falar, não, mas espera mais um tempo, né? Talvez não seja o momento. Não seja o momento, todos aqueles conselhos, mas aí depois eu falei, não, assim, se Deus está me chamando e se é realmente a vontade de Deus, o arrimo da minha família vai ser Deus, não vai ser eu. Eu não posso colocar um obstáculo humano para um chamado divino, porque aí eu vou voltar de novo, eu dei uma chance para Deus, mas como é que é? Eu vou ser aquele que namora desconfiado, ou eu tenho que confiar, né? Porque se num relacionamento falta confiança, esse relacionamento não é verdadeiro. Da mesma forma, quando a gente decide ser padre, também tem que ter essa confiança de acreditar que você está deixando a sua família, eu vou cuidar das coisas de Deus e Deus vai cuidar das minhas coisas. Foi isso que eu pensei. Falei para minha mãe, não vou esperar, e fui.
E o que acontece que eu vejo? Como Deus cuidou, né? Cuidou. Todos os receios eram humanos, e minha mãe, meus irmãos se reconstruíram, e eles estão lá com a vida feita, e ninguém morreu porque o Wagner saiu de casa, nem minha mãe, que está com 81 anos, firme e forte aí. Verdade. E tudo na providência divina mesmo. O senhor confiou, né? E Deus foi muito fiel com o senhor, com a dona Helena, com os demais irmãos, com toda a família. Para quem ligou o rádio agora, você que está acompanhando essa live neste final de semana aqui da Rádio 9 de Julho, nós estamos conversando com o padre Wagner Scarponi. Hoje sim, gente, hoje ele é o entrevistado, hoje ele é a voz da esperança deste programa que comemora um ano no ar, um ano de testemunhos, um ano de boas entrevistas, um ano de perfis importantes aqui nesse ano da Esperança, no Santo da Esperança. Padre, a gente sabe que assim, entrar no seminário é só a primeira etapa, né? Muita gente ali, não é fácil, são pelo menos 8 anos, né? São várias etapas, vários escrutínios, muito estudo, muita dedicação, muita abdicação. Eu acho que os primeiros anos também sente, né, esse afastamento da família, né, para os estudos, né? Como é que foi aí o tempo de estudos do senhor? O meu tempo, assim, foi muito bom, assim, teve esse desafio, porque quando você sai de casa, eu acho que isso não é só para vocação matrimonial, para sacerdotal, para matrimonial também, é um segundo corte de cordão umbilical, né, porque você está ali no aconchego do seu lar, você tem seu ritmo, você tem seu quarto, você tem sua casa, você tem a convivência com os irmãos, mas aí você sai e você vai para um outro ambiente, aí você vai ter que aprender, né, a viver em comunidade, não com uma família de sangue, mas com a outra família que é a comunidade lá que você está se formando, que são junto com o pessoal que você está se formando. Então, foi um processo no começo de adaptação, mas também, assim, depois que eu me adaptei, eu assim, aí é estudar, no final de semana tá na igreja, nas pastorais, nas paróquias, né? Então foi assim, eu também saía muito em missão, por conta de ser da comunidade Adoração e Missão, a gente sai muito em missão, então, assim, foi uma vida preenchida, e assim, preenchida no sentido também de se realizar enquanto está pregando, enquanto está anunciando a palavra, enquanto está estudando, se formando, né, porque tudo na perspectiva da vida da igreja, então você faz a filosofia, mas você tem você estuda e vai vendo a história, vai conhecendo, depois você faz a teologia, que para quem quer ser padre, não deve ser, se a filosofia e a teologia é chata, então alguma coisa está errada, né? Sim, porque para quem quer ser padre, é fundamental estudar, é fundamental também, porque a teologia nos coloca dentro da palavra de Deus, são 4 anos, você vai estudar a Bíblia inteira, né? Não que você vai aprofundar, mas você vai ter introdução de todos esses livros, espiritualidade, sacramento, quer dizer, aí é como você colocar o peixe no mar, né? Ele está dentro do seu habitat, porque eu acho que assim, quando um jovem tem uma vocação sacerdotal, ele está na casa dele, mas quando ele entra para o seminário, para a comunidade, para uma congregação que tem um carisma, quando você, a casa acaba sendo um aquário. Uhum. E quando ele assume a vocação, ele sai do aquário e vai para o mar, né? Uhum. Porque aí você vai descobrir tudo, vai se aprofundar em tudo. Assim foi esse período para mim de formação até ser padre. A gente percebe que cada passo só foi confirmando realmente, né, a vocação do senhor, esse passo no seminário, cada aprendizado, cada descoberta, cada visita pastoral, o contato com as comunidades, eu acho que isso só foi confirmando realmente que o senhor seguiu a vocação, o chamado ali, né, aquele chamado desde criança. Eu acho que aí o Wagner, o diácono, depois o padre, se encontra com o Vaguinho, com aquela criança ali que queria ser padre de alguma maneira. Sim, essa, porque assim, volto a falar, a vocação ela é um sim diário,
São sinais que Deus vai dando. E esse processo no seminário é justamente esse tempo que a cada dia você vai apurando isso. Então, por que que no seminário entra 30 e ordena 7, 8, 10? Por quê? Porque aqueles outros 20, então, eles são errados? Não, eles fizeram discernimento. O seminário se chama, etimologicamente aí, trazendo, né, sementeira, né? Então, o seminário é um lugar onde as sementinhas estão lá. Só que, assim, no processo de discernir, existem várias sementes. Umas vão ser padre, outras vão ser pais de família. Quem passa pelo seminário tem uma formação especial para ser um pai de família no futuro, porque aquele período que ele passa no seminário não é perdido, porque ele deixou ali, ou porque os formadores chegaram nele e falaram, olha, não é melhor você ver, a gente está analisando aqui, vendo, parece que você tem uma outra vocação, porque também existe esse diálogo na vida, na formação sacerdotal, que o formador, ele tem esse direito de questionar a vocação da pessoa, porque a nossa vocação, para ser verdadeira, ela tem que ser questionada. Sim. Vocação que não é questionada da parte da formação, ou de si próprio, ou que seja de alguém, ou por algum sentimento que desperte no decorrer da vida, é muito fácil ter uma vocação que vai tudo linearzinho, bonitinho. Não, você pode ver que todo sacerdote para sacerdote passou por uma peneira, e o sacerdote até o caixão vai passando por várias peneiras. E ela é fortalecida nesses desafios, sem dúvidas. Sim. Eu acho que ela é fortalecida. Padre, o ano que vem o senhor completa 20 anos, né? 20 de ordenação anos. Sacerdotal. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, mas o que o senhor pode dizer para a gente desses 20 anos, né, de reafirmação da sua vocação, né, da felicidade, da alegria, do amor que o senhor tem como sacerdote nesses 20 anos e tantas pessoas que passaram e ainda acompanham o senhor na vida? Olha, nada como um lema para dizer, para responder tudo isso, né? São 20 anos, a cada dia eu acordo e a primeira frase que eu falo todo dia quando eu acordo é faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, assim, o sacerdócio que eu vivo até hoje, né? Não sei o dia de amanhã, mas até hoje é nessa perspectiva. Tudo procurando fazer a vontade de Deus. Acertei em tudo? Não. Não, muitos erros, muitos fracassos, né? Que faz parte, né? Eu acho assim, eu estou lendo, até preparei o retiro que eu fui pregar para o clero de Criciúma na semana passada, eu preparei o retiro em cima da Sociedade do Cansaço do Chun Han, né? E padres cansados, padres desanimados, padres abatidos, porque uma das características do nosso mundo hoje é não falhar. Você não pode falhar, porque você pode fazer isso, é o lema da sociedade, né? Sim. Você pode fazer isso, a sociedade do sonho. Então, a gente se cobra muito, né? Então, eu falo assim, nesses 20 anos, 19 agora, né? De sacerdócio, essa vida entregue a Deus, que eu vivo, que é muito bom estar com o povo, estar com as pessoas, celebrar, atender, é maravilhoso, né? Estar nesta vida, nesta convivência, mas, porém, assim, consciente de que eu também, nesses 19 anos, também não experimentei a cruz também, né? A cruz do dia a dia, que faz parte da vida do sacerdote, porque quando eu ergo a hóstia no altar, eu não falo este é o corpo de Cristo, eu falo isto é o meu corpo, então existe uma ligação da vida do padre com a cruz de Cristo, né? Sim. Porque a gente empresta o nosso corpo para Cristo, e como diz São Paulo, eu completo em minha carne o que faltou à paixão de Jesus. Então, é assim a minha vida sacerdotal. Faça-se em mim segundo a tua vontade, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, discernindo no decorrer da vida, nos sinais que vai dando, qual que é a vontade de Deus para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora, para aquele mês, e para a vida para frente também. Sim, e tudo isso que o senhor partilha é muito humano, não é?
O padre não é um super-herói, não é? O Não, padre, ele precisa também da oração e do apoio da comunidade, né? Mesmo nos momentos de maior fragilidade que podem acontecer, né? E faz parte que aconteçam, e desses momentos ele também sai fortalecido, né? E sai fortalecido de volta para a comunidade. Padre, a gente percebe que o senhor é um estudioso, o senhor é um curioso, o senhor gosta de buscar o conhecimento, né? E repartir esse conhecimento. O senhor foi estudar comunicação, padre? Foi estudar, fazer uma sim. pós em comunicação? Como é que surgiu esse desejo? Foi assim, foi na pandemia que me despertou. Por quê? Porque a pandemia, ela jogou a igreja para águas mais profundas. No sentido da comunicação, porque a Pascom na igreja aqui no Brasil, ela era uma até a pandemia. Pois ela virou outra depois da pandemia, porque a gente descobriu que a gente não precisava ficar apenas postando fotos, né? Porque a Pascom não é para postar foto. A gente pode produzir conteúdo. Isso veio através da pandemia. E quando que despertou essa necessidade? Naquele primeiro lockdown, teve aquele período que não podia ter ninguém na igreja. Sim. Foi aquela Semana Santa, né? Então, e como que eu transmitia a missa? Era eu. Aí veio os jovenzinhos, me ensinaram a usar, e eu transmitia pelo Instagram da paróquia, não tinha canal no YouTube, nada, foi um Instagram mesmo, a missa. Então, eu vi, nossa, eu sou um analfabeto nisso aqui. E assim, eu sou novo. Na época da pandemia, eu estava com 40, faz 4 anos, eu estava com 46 anos, 5 anos de pandemia agora, né? Que vai fazer. Então, eu tinha 45 para 46 anos. Eu falei, não, eu preciso aprender a mexer com isso, porque é o mundo do futuro. E a igreja, eu acho que para evangelizar, eu preciso aprender, né, a mexer com isso. Aí foi que despertou, aí eu entrei em contato com a Fapcom, vi os cursos, mas assim, na minha cabeça eu não queria fazer nada teórico. Uhum. Prático. Prático, né? Eu falei assim, não, eu não quero fazer coisa teórica, estudar a teoria da comunicação. Não, eu quero um curso que, além de ter o teórico, que tenha o prático. Foi aí que eu optei para fazer multimídia. O ferramental mesmo. O ferramental. Estudamos ali dentro do curso, teve toda a parte de filosofia da comunicação, teoria da comunicação, a parte teórica, né? Mas eu aprendi design, aprendi áudio, como produzir vídeo, como trabalhar com Illustrator, com todo aquele pacote do Adobe, né? Editar vídeo. Foi isso que eu aprendi, né? Assim, a parte técnica da produção, aliado também à teoria, né? Então, aí foi que veio esse desejo e eu fiz a comunicação. E graças a Deus, hoje o senhor coloca, né, esse conhecimento todo, esses dons potencializados na comunicação e, sobretudo, aqui na nossa rádio, com o programa Vozes da Esperança. Esse programa tem sido um desafio para o senhor também, padre? Claro, é um desafio muito grande. Vou contar para você. Quando eu era assim, a gente brincava de futebol na rua, a gente tinha uma rádio para transmitir o jogo que acontecia na rua. E o locutor era eu. Assim, tinha um que era o repórter, tinha o outro. Sabe quando você já ouviu o jogo na rádio? Tem um locutor, tem um comentarista e tem um repórter. Nós tínhamos os 3 ali. Era a equipe completa. E a gente narrava alto para quando quem estava jogando ouvia a voz da gente narrando. Parecia uma rádio, mas era lá na hora. Então era uma brincadeira. E aquilo assim, eu sempre gostei de comunicação. Né? Eu me realizo comunicando, eu me realizo falando, explicando, tá dentro, acho que está dentro desse pacote do ser quem Deus quer que eu seja, não apenas ser padre, mas dentro do ministério sacerdotal, também ter essa veia da comunicação que eu estou me realizando aqui na rádio, com o desafio de
desde o programa Voz da Esperança, 1 ano, né, preparando, porque tem gente que pensa que fazer um programa de rádio é sentar na frente do microfone e sair falando. Não, você tem que fazer uma pauta, você tem que fazer um roteiro, né? A Cleide está aqui, ela é a produtora, a gente senta de tempo em tempo para ver quem vai entrevistar, a gente tem um roteiro para entrevistar, aí tem um nome, a gente tem que entrar em contato. Então, enfim, é um desafio, porque junto com isso eu tenho uma paróquia, né? Tem que administrar a paróquia, nem... Eu passei a manhã inteira fechando a contabilidade com a minha secretária, vendo conta, tudo, com a cabeça cheia de número. Eu peguei o carro, vim para cá, fui tirando o número da cabeça para agora ter a entrevista, conversar e falar. Mas é um desafio positivo, não é um desafio, Vozes da Esperança, nossa, isso é muito chato. Não, isso me realiza, eu sou feliz na rádio, né? E a gente percebe, padre, a gente percebe o amor que o senhor coloca, não é? O sorriso no rosto, apesar de todas as dificuldades que a gente carrega, que a gente traz, mas chega aqui, vamos focar no programa, e o senhor traz muito amor com o que o senhor faz, não só o Vozes da Esperança, agora o programa Conexão de Amigos na rádio também. Então, assim, é sempre essa fala suave, essa palavra de esperança, né, que o senhor traz todos os dias agora aqui na Rádio 9 de Julho com Conexão também. Mas tem alguém que quer parabenizar o senhor aqui pelo programa, 1 ano do programa, vamos... Olá, Padre Wagner, caríssimo irmão no ministério, grande amigo. Também aos nossos queridos rádio ouvintes, internautas que acompanham a Rádio 9 de Julho e também nas redes sociais e mídias da nossa querida emissora. Hoje é um dia muito especial para você, para todos nós. É 1 ano, passou rápido, não? 1 ano fazendo Voz da Esperança, esta voz que certamente leva todos os nossos queridos radioouvintes, internautas, uma palavra de fé, de esperança, de conforto, de amor, de luz. Você é a nossa voz da esperança, a voz da comunicação, a voz da Rádio 9 de Julho. Quero parabenizar você por este programa tão importante na grade da programação da Rádio 9 de Julho, e desejar a você e todos os seus seguidores, ouvintes, né, que nós possamos seguir de coração aberto a voz maior da esperança, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e abençoe todos os seus ouvintes. Parabéns e um grande abraço aqui de Caculé, na Bahia. Bom programa, padre. Olha aí, ouvimos o nosso diretor-geral, o Padre Jorge da Silva, cumprimentando aí o Padre Wagner, né, por essa missão agora também nas ondas do rádio, no Vozes da Esperança. Padre, daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Eu quero parabenizar também aqui, né, enquanto coordenação de produção da rádio, né, o seu empenho, né, a sua palavra amiga com a gente nos bastidores também. O Padre Wagner é aquele que, quando chega, acalma a gente. Às vezes a gente está no tumulto da comunicação, que faz parte, o nosso trabalho é dinâmico, mas é cheio de imprevistos, e o Padre Wagner é essa voz amiga aqui nos bastidores sempre. Quero cumprimentar toda a equipe, né, que faz esse programa, Kátia Maderic, o Wellington Trindade, o Michel Silva, o Hugo Teles, que está conosco também, nosso querido Padre Jorge, que nos apoia em tudo, a Gláucia, a Helena, sempre nos bastidores aqui também. Padre, para a gente finalizar, né, eu gostaria que o senhor desse a sua palavra de esperança, né, desses tempos todos em que o senhor coloca a sua esperança, a gente sabe que é Jesus Cristo, mas como que é essa esperança no dia a dia, na sua vida? Você falou assim, né, sempre estou com um sorriso. Isso. Hoje eu estava vendo um vídeo de stand-up, e gostei da frase que eu ouvi, que serve para a espiritualidade e serve para a gente ver o que é esperança, né? Tristeza não é mau humor, né? Porque às vezes a gente está passando, que nem eu passei o período, 3 anos acompanhando minha mãe com tratamento de câncer, radioterapia, 2 cirurgias, e eu vim aqui na rádio e sempre com um sorriso no rosto, porque o mau humor é do diabo, né? Porque ele afasta as pessoas, porque ele fere as pessoas,
ele cria divisões. Então, eu estou triste, mas a alegria que vem de Deus, ela supera essa tristeza, porque eu tenho uma esperança que é Jesus. Então, quero dizer a você, ouvinte, nesse 1 ano de Vozes da Esperança, que a gente possa estar sempre com esse ouvido apurado, porque às vezes na vida muitas vozes vão querer tirar a nossa paz, mas a única voz que é a âncora, como diz a palavra, né, a âncora da esperança, é a voz de Cristo, a voz do Senhor. E quando a gente ouve ela, a gente não fica mal-humorado, a gente está triste, mas consegue sorrir, consegue fazer os outros sorrir, porque não há maior alegria e não há maior cura do que curar a dor do outro. E isso é ser voz da esperança. Então, ser voz da esperança não é não sofrer. Ser voz da esperança não é passar por não ter cruz. Ser voz da esperança é justamente na dor, no sofrimento, ser luz para alguém e mostrar, não, olha, sofrer é parte da vida, mas a gente tem uma âncora para enfrentar tudo isso. Essa é a mensagem que eu deixo nesse 1 ano de Vozes da Esperança. Amém, amém, Padre. Foi praticamente uma prece que o senhor fez aqui e com certeza tocou no coração de cada ouvinte nosso. Então, eu quero agradecer você que acompanhou esse programa no sábado ou no domingo, na Rádio 9 de Julho, nas reprises, você que acompanha pelo AM 1600, pelo WW, você que acompanha pelas redes sociais, você que ouve aí, essa mensagem chegou até o seu coração. Vida longa ao programa Vozes da Esperança, para muito mais pautas, muito mais pessoas, muito mais histórias edificantes aqui. Então, quero agradecer aos ouvintes, o restante da nossa equipe aqui, que eu não lembrei o nome de falar aqui, ó, Fábio Augusto, Cícero Lima na mesa do ar, a Neuza Valente nos telefones. E semana que vem o senhor volta aqui na apresentação do Vozes, Padre? Sim, semana que vem estou aí na posição de entrevistador, que é melhor do que a do entrevistado. Muito obrigada, Padre. Parabéns. Muito obrigada pela amizade e pelo trabalho aqui na nossa rádio. Amém. Deus abençoe. Um abraço para você que esteve na sintonia. Fica ligadinho aí na programação da Rádio 9 de Julho e nas nossas redes também, que tem muita novidade para você.